Tónio, já estamos online, estamos ao vivo neste momento. É um prazer partilhar este espaço contigo, agradecer a tua amabilidade em fazer esta palestra, falar sobre o feminino, que é a tua especialidade neste momento, né? Já desde há muitos anos. Sim. Um trabalho extraordinário que tu fazes aí no Brasil e que também já passaste aqui por Portugal e é tão importante hoje em dia falar do feminino e do masculino, não é? Mas hoje o tema é o feminino. Sim. Então, se calhar eu começo por me apresentar. Eu já tenho feito algumas palestras aqui sozinho, outras vezes acompanhado por convidados, ilustres convidados, como é o teu caso. O meu nome é Marco Almeida, eu sou constelador familiar, trabalho em Portugal com constelação familiar, também na área da pedagogia sistémica e da formação. Tenho um percurso profissional longo na área da formação, essencialmente na indústria da tecnologia, e há uns anos esta parte, então, dediquei-me à área do desenvolvimento pessoal, começando por mim, sou o meu primeiro cliente. Isso. E depois, então, depois de algum tempo, então, também para outros, e é uma atividade que me traz muita alegria, muita satisfação. Tónio, então eu pedia que falasses um bocadinho de ti, da tua experiência, do teu trabalho. Bom, primeiro, Marco, é um imenso prazer estar conversando com você aqui agora. Né? O ano passado, exatamente nessa época, estávamos conversando pessoalmente aí em Portugal, né? Tivemos belas experiências, tenho boas memórias, é uma grata satisfação de poder estar dividindo isso aqui com você. Né? Eu estou aqui em Curitiba, no Brasil, né? Enfim, meu nome é Tônio Luna, eu sou psicoterapeuta e constelador também, com formação lá pela Escola Hellinger, né, e exatamente por conta dessa proximidade das constelações que nós nos conhecemos, né, apresentados aí por outros amigos queridos, né, tantos amigos queridos em comum, né. É verdade. E eu estou há quase 30 anos trabalhando nessa área, 28 anos na realidade, tenho trabalhado na área. Comecei a trabalhar como terapeuta com mulheres vítimas de abuso. Esse foi o início da minha história. Né? E, enfim, depois foi desenvolvendo aos poucos, e mais recentemente, isso nos últimos poucos anos, foi quando eu criei esse workshop especificamente para as mulheres, chamado O Feminino, sempre provocando, Marco, um grande estranhamento, né? Por que um homem faz um workshop chamado O Feminino, né? Eu tive bem recentemente, não sei se você conhece o René Schubert? Conheço bem. O René Schubert, então, nós fizemos uma live também sobre a questão do feminino, né? Eu conheço o René por intermédio de amigos e também não tenho assim uma proximidade, mas conheço. É uma pessoa que eu acho que você gostaria pessoalmente de conhecer também, que é um sujeito sensacional também, cara, muito, muito bacana. E, enfim, nós fizemos uma live exatamente sobre a questão do feminino e vieram várias perguntas nesse sentido. Mas como dois homens falam sobre o feminino, ou como dois homens ousam? Então, estamos nós aqui agora, além mares, né, com o Atlântico todo entre nós aqui, falando sobre esse feminino, sobre esse imenso mar do feminino. E é interessante esta perspectiva masculina sobre o feminino, não é? Isso também que traz valor e que traz qualidade àquilo que nós vamos falar hoje, não é? Esta perspectiva desde o masculino. Acho que isso é muito interessante, esta visão. A ideia é exatamente essa, até porque quando a gente fala do feminino, a gente não está falando das mulheres, né? A gente está falando de um princípio, né, que atinge tantas mulheres quanto os homens. Isso é interessante, né? E sempre a minha teoria selvagem é que exatamente por falta deste feminino nas mulheres e nos homens que a gente se encontra numa sociedade talvez tão desigual, tão disfuncional em algumas coisas, né? É verdade. E essa busca desse cuidado, dessa potência, é a questão principal do meu trabalho, né? Que bom. Então, esta ideia do feminino que nós vamos abordar hoje, que não tem necessariamente com o facto de ser homem, de ser mulher, pelo contrário, não é? Tem muito a ver daquilo que é a nossa personalidade, o que é que, não é? Que sabemos que faz parte o ânimos e a ânima, não é? Vamos abordar desde essa perspectiva, não é? E olhar para esta questão do feminino e do masculino, mas essencialmente do feminino e a presença dele em nós, quer sejamos homens, mulheres, enfim,
O género não é o importante aqui. Exatamente, exatamente. A gente está falando, eu quando me pergunto sobre isso, mas é sobre homens, sobre mulheres, eu digo, não, é sobre o humano, sobre o ser humano. É sobre isso que a gente fala. Quando a gente fala do feminino, a gente fala do ser humano, né? Logicamente, eu entendo que esse primeiro contato do feminino na relação com as mulheres é super interessante, porque, no meu ponto de vista, as mudanças todas começam pelas mulheres, né? Processo de mudança e de consciência são as mulheres que estão mais envolvidas, estão mais tocadas por isso e sofreram muito Claro. nessa questão de um masculino machista desequilibrado, né? Que não é um masculino arquetípico, né? Sofreram muito por conta disso. Então, tem uma ânsia, se pode dizer, uma necessidade profunda de alma de estar em mais contato com isso, e as mudanças têm sido bem importantes aí nesse sentido. A gente tem conseguido criar construir novas relações. Exatamente, tomando consciência. Mas eu tenho feito um trabalho lá em Brasília, na capital aqui do Brasil, com as policiais penais, com as mulheres que trabalham nos presídios lá e tal. Isso faz um ano já, foi em maio do ano passado que eu comecei esse trabalho, né? Primeiro com contato com a nossa queridíssima amiga Daniela Migliari. Sim, então, um contato que fui nesse primeiro workshop, estavam algumas policiais penais, e essas policiais daí abriram essa possibilidade de eu fazer esse trabalho lá, que tem sido muito bacana, muito, muito bacana. E como tem sido esse trabalho? Podes falar um pouco desse trabalho, a abordagem? Sim, então, primeiro, assim, esse trabalho começou já antes aqui em Curitiba, onde eu moro, com um grupo de mulheres, então era um trabalho aberto, né, e um workshop que se baseia em 2 momentos. É um workshop de dia inteiro, tem a parte da manhã que se trabalha com exercícios sistêmicos, né, não necessariamente das constelações, mas com exercícios sistêmicos, lidando com todas as questões enfim, dessas desigualdades, dessa visão, enfim, machista, deturpada da relação dos homens com as mulheres e a influência disso sobre aquelas mulheres, né? Estranhamente, e muitas mulheres falam isso até num grupo de ontem que eu estava com as mulheres dizendo o quanto muitas mulheres têm posturas muito machistas também e acabam reforçando esse mesmo lugar, né? É o que a gente chama de identificação com o agressor, né? A pessoa me agride, acabo funcionando da mesma forma. Então, muitas mulheres têm posturas autodestrutivas entre as próprias mulheres, né? Assume um comportamento semelhante, acaba por assumir um comportamento semelhante. Semelhante, exatamente. E, enfim, e na parte da tarde é a parte dedicada às constelações. Normalmente, nas constelações, eu faço 2 constelações pessoais, ou de algumas pessoas, e depois uso constelações arquetípicas. Então, eu trabalho com arquétipos aí com todas as pessoas envolvidas, né? E aí, entre os processos entre um encontro de constelação, normalmente em Brasília eu faço 2 por ano, entre esses processos tem um acompanhamento, tem um grupo que enfim, está presente lá, a Dani está presente nesse grupo também, então, onde a gente promove algumas trocas e acompanha esse processo todo. Como a gente está lá dentro enfim, da prisão, né? A prisão é um lugar de despejo da sociedade, né, Marco? Né? Onde as pessoas são despejadas lá dentro, né? Enfim, e esse grupo de mulheres faz um trabalho lá dentro brilhante, muito interessante. A gente tem algumas pessoas, como, por exemplo, a Zan, que é uma das pessoas que coordena esse trabalho lá, que é a Elisângela, ela agora assumiu corajosamente a direção de saúde de um presídio só para pessoas infectadas pelo Covid. Então, isso lá em Brasília está acontecendo. Então, eu penso assim, que coragem de poder assumir isso, né? Dizer assim, todo mundo tenta escapar e, enfim, ela e outras pessoas, logicamente, vão para um presídio onde só tem pessoas infectadas. Assume esse trabalho, não é? E assume esse trabalho. Né? Então, é belíssimo. E outras relações e as coisas que vão acontecendo e que vão modificando, que para mim, como homem, é engrandecedor poder olhar para tudo isso e testemunhar, né? E observar amorosamente essa grandíssima diferença, né? Masculina e feminina, do nome que a gente nem sabe muito bem explicar como, né? E, enfim, e crescer nesse processo. Né? Então, esse é o resumo do trabalho, Marco.
Pois é, nós vivemos numa sociedade patriarcal há muito tempo, não é? E essa sociedade patriarcal, ela acaba por nos influenciar a todos, porque ela ainda, neste momento, ainda vivemos assim, não é? Embora cada vez mais haja uma tendência, um movimento para algo diferente, para algo que seja mais direcionado para o bem comum, que seja mais direcionado para as boas relações entre homens e mulheres, mas entre todos os aspectos da nossa sociedade, não é? Todas as formas de relacionamento. E essa sociedade patriarcal, ela não é boa nem para homens, nem para mulheres, não é? Não. E neste sentido também para o masculino e para o feminino, acaba por ter aí uma grande influência. Sim, a gente observa as consequências e a violência extrema e as disfunções, enfim, né? E a troca de objetivos de relações humanas por objetos, né, de pessoas. As pessoas viram objetos nessa sociedade, as pessoas têm um outro valor, né? Aqui a gente vive isso muito intensamente. As pessoas só viram um outro objeto a ser conquistado, a ser descartado e tal. Isso é um exemplo, exatamente. O oposto disso, ou seja, isso que cuida disso, é o que eu chamo do princípio feminino. Então, que sai exatamente deste lugar enfim, de objetificação das relações e amorosamente chega a algo muito novo, né? Nos grupos de encontro, eu tive um feliz encontro com um grupo de mulheres daqui de Curitiba, online também, né? Sim, e esses encontros são muito, muito emocionantes, dão muito sentido, né? Eu tenho uma peça de teatro chamada Psicólogo da Silva, que na época que eu estava no Conselho de Psicologia aqui, eu desenhei para apresentar para alunos das faculdades de psicologia. E no final eu copio o texto de uma pessoa chamada Eliane Zink, uma terapeuta, que ela diz assim, sobre o fugaz instante de plenitude que dá sentido à vida. Né? Então, e isso nas constelações a gente vive com muita intensidade, né, Marcos? Eu me recordo quando eu estive na sala da sua casa, né, e nós constelamos, e assim, aquela coisa assim, foi rápido e aquilo dá sentido, né? Aquilo preenche a gente, tanto que onde depois aquilo reverbera aqui dentro de mim, né, como um sentido importante, né? Que bom. Nos faz sorrir tanto ao nos reencontrarmos dessa forma aqui agora, né? É verdade, é uma alegria, porque a tecnologia acaba por nos aproximar. Essa é a grande vantagem da tecnologia, não é? Quando é usada para um bom fim, não é? Para um objetivo bom, bem direcionado. Tecnologia, quando é em excesso, e nós vemos isso hoje em dia, sobretudo agora nesta fase, que as pessoas estão mais confinadas, não é? Sim. E eu vejo aqui em casa, o testemunho mais próximo de mim, não é? Vejo aqui pelos meus filhos, se não houver um certo limite na utilização da tecnologia, ela passa a ser um vício, não é? Passa a ser uma obsessão, e isso acaba por também ter influência nos relacionamentos e sobretudo se numa relação há um desequilíbrio, não é? Entre o masculino e o feminino e de alguma forma esse desequilíbrio leva a um comportamento, a um deixar transbordar uma agressividade que se transforma numa violência. Isso pode trazer consequências sérias, não é? Sim. Eu penso assim, ontem eu estava observando, eu faço por volta de duas atividades de meditação por dia, né, de 15 minutos. E na meditação da noite, aliás, na meditação da tarde que eu fiz ontem, eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. Em um certo momento, eu estava na meditação, de repente me veio uma vontade de olhar no celular. Né? Veja como é isso, no meio da meditação, o que absolutamente era desnecessário, né? Mas o cuidado desse vício, né, que está lá dentro da gente, né? A gente que estuda isso entende que isso funciona exatamente como funciona o vício, como, por exemplo, da cocaína, né? São pequenas quantidades de dopamina que nos colocam a procurar algo de satisfação naquele momento e tal. Eu falei, nossa, né? Mas para que isso, né? Totalmente desnecessário. Então, a tecnologia tem esses dois pontos. Primeiro, nos permite nos reunirmos dessa forma como estamos aqui, né? Mas a gente tem que saber esse exato limite, né? A gente tem que... E várias pessoas se transtornam, né? Tem transtornos grandes, pessoas que passam horas em cima desse celular esperando um like, e serem amadas e serem gostadas. É sempre, como diz o Hellinger, né? Sempre por amor, né, Marcos? Sempre as pessoas estão nessa busca amorosa das coisas. É verdade, né? Bert Hellinger deixou-nos esse ensinamento, não é? Tudo é por amor. Agora precisamos perceber se é o amor cego, se é o amor claro, não é?
Se é o amor cego que nos leva num caminho que talvez não seja o melhor, se é o amor claro que nos permite evoluir. Então, sim, aí também a dinâmica entre o masculino e o feminino tem uma grande influência, não é? Eu estava aqui a pensar se poderias, por exemplo, falar de alguns casos práticos que tenhas que possam, por exemplo, trazer algo de bom, algo que as pessoas com que se possam relacionar, não é, do cotidiano, relativamente ao trabalho, a este trabalho magnífico que tu estás a fazer, por exemplo, no presídio, não é? na prisão, aqui em Portugal não se fala presídio, fala-se prisão, mas é a mesma coisa. Sim, sim. Eu tenho algumas histórias que foram importantes nesse encontro, mas tem uma das histórias que marcaram nos trabalhos lá em Brasília foi um momento específico onde no meio das atividades do dia, a gente faz um workshop num spa muito bacana, mano. Espero que você um dia possa conhecer lá em Brasília, que é o Spazinho, um lugar que você adoraria trabalhar. O único problema do spa é que não dá vontade de ir embora. Então, a gente tem vontade de continuar nesse lugar, né? Em uma sala ampla, bonita, cercada de matos e bichos e aves lindíssimas, né? Enfim. Então, nesse lugar, num desses encontros do ano passado, uma das participantes resolveu presentear a funcionária dela, a pessoa que trabalhava com ela em casa, presentear com o workshop. Ou seja, ela era uma das policiais penais e levou a funcionária dela junto, né? Fazia os trabalhos domésticos em casa e tal, levou a funcionária junto. Enfim, isso não foi identificado na hora, nem eu sabia que ela era funcionária, achava que era mais uma policial penal e tal. E aí, no intervalo da parte da manhã para a parte da tarde, quando as pessoas vão, enfim, almoçar e tem um tempo para poder conversar e tal, esta moça, que era funcionária, ela veio conversar comigo. E ela disse uma coisa que foi muito interessante. Ela disse assim, eu queria dividir uma história. Eu tenho um filho que é preso, né? Preso no presídio da Papuda, onde aquelas policiais trabalhavam. E, interessantemente, uma das funções dessas policiais penais, dessas mulheres, é exatamente revistar as pessoas que vão visitar o presídio, né? Para poder evitar que entrem armas, drogas, celulares, essas coisas todas que às vezes as visitantes podem levar. Então, tem essas duas funções, tem o que se chama de revista íntima, que é algo muito íntimo, muito, enfim, somente uma outra mulher poderia fazer essa revista. E ela disse assim, e algumas destas mulheres que estão aqui, presentes aqui nesse momento, já me revistaram. Ela citou 3, por exemplo, que já tinham revistado ela em revista íntima. E ela disse assim, e eu queria agradecer a forma amorosa e cuidadosa como elas fizeram isso comigo. Essas mulheres, logicamente, por fazerem isso com centenas de mulheres, elas não lembravam dela em especial. Então, eu a convidei a ela, no intervalo, depois do intervalo, a fazer um depoimento e poder falar sobre isso, né? Então, quando esta mulher vai agradecer essa revista, essa forma de ser cuidada e revistada, já uma revista tão, enfim, muitas vezes invasiva, né? Mas ela ser cuidada desta forma, ela se coloca na relação com todas as outras mulheres de igual para igual. Isso tira de imediato essa hierarquia muito machista de somos pessoas melhores porque somos policiais, somos pessoas piores porque somos mães de presos e coloca todas as mulheres exatamente no mesmo nível, né? O lema do meu shop é todas nós mulheres, né? Esse é o lema do shop e sempre provoca estranhamento porque eu sou a primeira pessoa que fala, né, todas nós mulheres, porque eu carrego aqui atrás, né, todas as minhas antepassadas mulheres dos dois lados que vêm junto comigo para esse workshop, né? Trabalho, né? E isso para minhas irmãs, para todo mundo, isso vem junto, né? Eu sempre digo, todas as mulheres da minha família, das minhas antepassadas, mulheres presentes, saúdam as mulheres que vivem em vocês. Claro. Então, quando isso Muito acontece, há um momento mágico, Marco, de se quebrar um pouco essa hierarquia de importância, entender que é só função, né? A minha função é essa, a sua função é essa, e é isso. Não é porque eu sou uma pessoa melhor do que você, né? Tampouco na relação com os presidiários também, né? Não é porque você está preso ou porque você errou que eu sou uma pessoa melhor que você.
Claro. né? Só você está tendo que pagar aquilo que você fez. Claro. Né? E é isso. Né? É essa questão, às vezes, um pouco a falta de entendimento, de consciência sobre essa questão, de quando alguém quebra uma regra e porque quebrou uma regra vai ter que sofrer uma consequência, e essa consequência provavelmente é passar algum tempo preso, pode ser o caso, Sim. não é? Como é o caso deste Sim. exemplo. Isso, de alguma forma, para a sociedade, para a forma como nós estamos habituados a olhar para quem está preso, é como se a pessoa perdesse o seu valor, deixasse de ser humano, não é? E essa é uma visão distorcida da realidade, não é? Uma visão que acaba por não favorecer uma inclusão até daquela pessoa na sociedade mais tarde. Acaba por ser limitador nesse sentido. Então, esta visão amorosa, esta visão ampla que a constelação familiar nos traz e que este olhar nos traz para as pessoas que estão a cumprir, no fundo, a passar pela consequência daquilo que foi o seu erro, não é? Isso não tira, ou melhor, este olhar promove que a pessoa possa manter a sua dignidade, não é? Possa manter o seu senso de valor, possa manter também o seu ânimo, não é? O seu ânimo, porque muitas vezes passar por uma experiência destas é desanimador, tira o ânimo, não é? Frustra muito. E se parte desse castigo, entre aspas, não é? Também passa por isso, não é? Por outro lado, também exacerbar isso não traz nenhuma vantagem, não é? Sim. Então, neste sentido, é um trabalho que é muito de inclusão, não é? Que é muito de união e é um trabalho muito amoroso. Sim. É exatamente essa ideia, no sentido da justiça sistêmica, também, como fala o Dr. Sam Storch também, né? Promover o outro sem justiça não é basicamente tá bom, agora já está tudo certo, não, agora você paga a sua parte, você fez, você paga isso, mas é apenas isso, né? E talvez com esse processo você possa até crescer e ver as coisas de uma outra forma. De uma outra forma. Eu diria que isso é o princípio feminino dentro das constelações familiares. É o princípio do acolhimento, não é? O princípio feminino mais ligado, talvez uma energia feminina mais maternal, não necessariamente, quando eu falo maternal não tem a ver com ser mulher, como nós falamos aqui desde o início, mas é uma energia mais maternal, não é? E um homem pode ter uma energia maternal, pode ter essa forma de acolhimento, não é? Pode ter essa forma de lidar, esse abraço e essa energia mais maternal, não é? Isso não está dependente do género. E, sobretudo, para nós, para quem é homem, entender e aceitar essa energia feminina, não é? Por vezes também mediante a forma como fomos, o contexto social em que fomos educados. Eu lembro, quando era criança, havia muito aquela forma de educar que era, o homem não chora, o homem não chora, o homem não mostra emoção, não é? O homem tem que suportar, tem que aguentar, não é? E isso é algo que são padrões que vêm de outras gerações e que nós acabamos, enfim, no meu caso, eu passei por isso. Felizmente, a partir de uma certa altura, senti sempre que havia momentos para ser mais, para a emoção surgir mais, não é? E para poder expressar também esse meu lado mais vulnerável, não é? E felizmente com pessoas que souberam acolher isso, porque quando isso acontece, não é? E nós não somos acolhidos nesses momentos, então podemos, de alguma forma, fechar-nos e não permitir que esse lado feminino se mostre, que só nos fortalece, não é? Só nos fortalece. Mas você falou isso, eu posso contar mais uma história da prisão? Claro que sim. Bem sobre isso que você estava falando. Eu tive, o ano passado, também uma outra história, Marco, falando da questão dos homens. Eu fui fazer uma palestra lá dentro do presídio, para os policiais lá. Na PDF2 e dentro da escola penal. A escola penal ela fica dentro de um pavilhão, ou seja, a gente faz as aulas atrás daquela parede tem 1000 pessoas presas. A sensação é sempre muito diferente, não é o que a gente está acostumado. Eu fui fazer a palestra, então se reuniram, a maior parte eram mulheres, mas haviam homens também presentes, e no fundo sentaram 3 homens. Fortemente armados. Eles eram numa divisão que trabalha quando tem as revoltas dentro dos presídios, quando, enfim, tem fuga, ou quando vão fazer escolta. Então, são os homens que estão, enfim, têm armas
para todos os lados. Carabina, revólver, gás lacrimogêneo, cacetete, tem tudo. Eles estão super mega armados e tem essa função de fazer, enfim, essa proteção nesse momento. Então, são pessoas importantes ali. Mas sentaram os três no fundo. Quando eu terminei a palestra, Marco, foi uma coisa muito interessante, inesquecível. Foi um momento muito importante para mim. Um daqueles homens, todo fortão, até tem uma foto no meu Instagram lá, levantou e perguntou se ele podia fazer um depoimento, se ele podia dizer uma coisa. Eu falei, claro. Ele disse assim, eu gostaria de declarar que é muito difícil ser homem num ambiente tão machista como esse. E aquela assim, né? Aí parou, né? Você vê um sujeito daquele todo armado, né? Todo o protótipo da sociedade machista ter um depoimento tão bonito e tão potente naquele momento. Numa circunstância daquelas, não é? Nas circunstâncias daquelas. Exatamente no lugar, né, dentro do presídio masculino, onde tinha toda aquela violência, tudo aquilo, e o cara corajosamente fala isso, sem entender que ele estava perdendo a força, mas entendendo que ele estava reconhecendo a sua força quando ele fala isso. Claro. Né? Claro. Então, essas são algumas dessas histórias que presenteiam a gente, que faz muito sentido. Eu fui tirar foto com eles depois, eu entrei no camburão, tirei foto no camburão, conheci todo um outro universo que não é o meu de costume, né? Claro. Enfim. Né? Ter a coragem de se expor numa circunstância dessas é um exemplo fantástico para todos os que estão à volta, não é? E é um exemplo que também que promove e que se alguém, por exemplo, imaginemos que no meio do público, das pessoas que estavam a assistir, se alguém em algum momento hesitou em fazer um comentário ou algo, ou em se expor, de alguma forma esse momento, não é, que esse polícia teve, acaba por também promover e dar força a quem está a assistir e está a ver, não é? Isso é muito importante, aquilo que nós fazemos pelo exemplo. Muitas vezes não é aquilo que falamos, claro que neste momento que foi um testemunho, né? É o exemplo relacionado com o testemunho, mas por vezes não é tanto aquilo que falamos, mas o exemplo que damos, não é? E esse exemplo é fundamental, sobretudo, para esta questão do equilíbrio entre o feminino e o masculino também, não é? Reconhecer esse... Sim, nesse momento isso foi quase uma festa, de tão bonito que foi, né? Para as mulheres que estavam presentes, tem pessoas que eram no Tribunal de Justiça que estavam presentes. Teve um momento interessante onde o policial disse, às vezes é difícil ir ao tribunal levar as pessoas, porque as pessoas no tribunal têm uma expectativa que a gente tem um horário fixo e tal, para poder chegar, e às vezes não consegue, porque tem outras coisas graves que acontecem, e a gente tem a segurança toda. E aí, lá dentro estavam pessoas do tribunal, que também se pacificaram com esse depoimento também. Né? Claro. Então, houveram outras trocas importantes, no sentido de dizer, puxa, é verdade, agora eu posso reconhecer. Né? Quando você fala disso que você sofre, eu consigo reconhecer de uma outra forma. Só quando você só reclama disso, eu não consigo. Mas quando você fala, né, com o coração aberto, princípio feminino, quando você fala com o coração aberto dessa forma e me incluindo nisso, e não reclamando de mim, mas incluindo, dizendo como você está se sentindo, a gente atinge um outro lugar. Claro. António, podias falar um pouco sobre a questão do princípio feminino, o princípio masculino, que tu já referiste aqui várias vezes, e dar-nos um pouco a tua visão sobre esses princípios? Tá. Então, basicamente, quem mais trouxe essa questão dos princípios foi Jung. Né? Então, no conceito de arquetípico, primeiro é importante a gente entender uma questão. As mulheres têm um princípio masculino nelas que a gente chama de ânimos. Né? Então, existe um princípio masculino que é uma relação importante de encontrar esse princípio masculino, que ele é norteador, ele é firme, né? Ele é presente, né? Ou seja, né? Esse é um princípio que permanece, que dá segurança, né? Esse princípio masculino. E os homens têm um princípio feminino, que que é algo também atingir de poder encontrar esta pacificação, encontrar esta alma que olha para tudo de maneira mais ampla, que cuida de outra forma, né? Que valoriza a vida, que valoriza, por exemplo, momentos como esse, onde a gente pode trocar, sem que a gente esteja dando algo de objeto, de presente às pessoas, mas que a gente consiga, no reconhecimento das outras pessoas, as pessoas que estão ouvindo agora, né, estão nos vendo lá
no YouTube, ou quando eu posso olhar para você e ficar feliz e contente, isso me carregar de uma forma que me deixa muito bem, né? Essas relações são super importantes, elas estão dentro do princípio feminino. Acima disso, tem essa coisa arquetípica de princípios, né? Ou seja, a gente tem no universo que é algo do humano, de maneira geral, mas esses princípios, né? O princípio feminino da permissão da vida acontecer, da vida funcionar de uma forma real, né? Com relação a permitir que tudo isso aconteça, né? Eu uso como exemplo, Marco, algo assim, que uma mulher em contato com o seu feminino precisa fazer para poder ter uma criança. É permissão, um profundo estado de permissão, né? Uma mulher não precisa ficar pensando, agora eu preciso fazer com que o bracinho da criança cresça. Não, agora não, ela não precisa. É um profundo estado de permissão, porque aquela sabedoria já está interna nela. Então, há uma relação de confiança e uma percepção interna que isso já está acontecendo. O princípio masculino em si, ele é muito mais realizador. Então, ele vai fazer as coisas, ele vai fazer as coisas acontecerem, ele vai dar a proteção, ele vai se movimentar. E, então, esses dois princípios, eles estão em homens e mulheres e homens. Não estão somente num dos dois lados. A gente está acostumado a achar assim. Então, os homens fazem e aí as mulheres só permitem. Não, esses princípios estão em todos nós, né? E é interessante a gente ter equilíbrio e até nas relações entenderem quanto isso é dinâmico, quanto isso vai acontecendo, né? É dinâmico nos dois lados, né? Na visão machista é somente o homem que faz e a mulher que cuida do lar, né? Essa coisa antiquada, perdida já no tempo. Já. Isso pode ser um grande acordo que funcione, né? Eu digo assim, aqui em casa eu exerço os dois princípios, então, nesse sentido também, porque como eu moro sozinho, né, entre uma sessão e outra, eu estou limpando a sala, estou cuidando da casa, né? Então, isso não é algo que é da mulher, é do princípio, né? De cuidar disso. Isso é função de mulher? Não é, né? Tanto que eu sou homem e tenho que fazer isso. Pouco antes de falar com você aqui, eu estava cuidando da roupa que eu tinha lavado, então, enfim, né? A gente está cuidando de tantas coisas, isso não é algo das mulheres, né? É uma questão de princípio, de cuidado, né? E isso é importante, mas tem que fazer também, né? Tem que exercer, né? E eu acho que as mulheres estão sobrecarregadas já há muito tempo, né? De funções e acham e são imputados de fazerem sempre cada vez mais, né? Nessa relação em casa de troca de funções é muito importante que se compreenda. Bom tu trazeres essa visão da questão, porque isso vai ajudar muitas pessoas que nos estão a ver agora, outras que vão ver depois posteriormente a gravação, porque é um princípio muito importante, esse princípio de que não há funções de mulher, não há funções de homem, não há? Há atividades, há coisas do dia a dia, do cotidiano que tem que se fazer e que se podem enquadrar num princípio ou no outro, não é? Mas isso significa que um homem vamos supor, um homem que está em casa e que assume essa função, essa tarefa, assume-a de alguma forma sob o ponto de vista do princípio feminino, mas é algo que é necessário fazer e não tem necessariamente que ser feito por um ou por outro específico, não é? Então isso é muito importante e isso vai ajudar muitas pessoas que nos estão a ver. Sim, é importante a gente ter essa ideia, sim. E com os filhos é uma dinâmica semelhante também, não é? Também. São funções, né? Então, ou seja, naquele momento, um está exercendo esse princípio, o outro está exercendo esse princípio. Lógico que existe alguns momentos com os filhos em que, no começo de vida, e que a mãe é essencialmente mais importante. Claro, sim. Né? Para a criança, então, tem essa relação de vida inicial e tem a Ivanise Fontes, que é uma psicóloga, psicanalista aqui do Rio de Janeiro, que ela tem um livro chamado Nascimento Psíquico, né? E mostra exatamente nesse momento uma figura muito interessante, um desenho muito interessante de a mãe segurando a criança no colo e o pai atrás segurando a mãe, né? Ou seja, né, uma relação de permissão, que o pai não precisa se sentir mais importante nesse momento para essa criança e tal, né? Tem uma relação que aos poucos vai se desenvolvendo de outra forma. Então, esse equilíbrio que na nossa sociedade às vezes é visto como uma coisa
deturpadas de poder, né, Marco? Se não, agora eu sou agora o mais importante para meu filho e então, por conta disso, eu vou excluir totalmente a outra pessoa, né? E às vezes, bem sabemos nós pelas constelações, que isso às vezes são gerações e mais gerações que vivem esse desequilíbrio, né? De padrões, não é? De repetições que se vão perpetuando. Isso faz-me lembrar um bocadinho uma história sobre a forma como são às vezes criadas repetições e que muitas vezes não têm uma origem com sentido, não é? Por exemplo, uma história curiosa que eu gosto, é quase uma anedota, mas faz muito sentido, que tem a ver com, por exemplo, num dia de festa, a família reúne-se e a dona da casa está a preparar, entre aspas, a dona da casa está a preparar um peixe no forno, não é? E o peixe é cozinhado sem cabeça. E a filha pergunta assim, mãe, mas porquê que a mãe cozinha o peixe? Ou o filho pergunta, mãe, porquê que a mãe cozinha o peixe sem cabeça? E a mãe diz, a mãe ou o pai, não importa. Diz assim, não sei, filho, eu já vi a minha mãe cozinhar o peixe assim, é assim que eu faço. Mas se tu quiseres saber porque é que ela cozinhava assim, fala com ela. Então o filho vai falar com a avó e pergunta, avó, porquê que a senhora cozinhava o peixe assim, sem cabeça? Olha, filho, não sei, o meu pai também cozinhava assim e eu faço igual. E aí eu fui falar com o bisavô, que o bisavô ainda estava presente, e disse, vô, porquê que o vô cozinhava o peixe assim? Ele disse, olha, filho, na minha casa o forno era tão pequeno que o peixe não entrava inteiro. Então eu tinha que cozinhar sem cabeça. Então estes hábitos, estas repetições, por vezes, tal como comentávamos há pouco, o dar o exemplo, por vezes, tem estas questões, não é? Porque o exemplo, por vezes, ele é tomado sem condições e sem questionar, não é? E se nos casos não tem um efeito inócuo, que é cozinhar um peixe cortando a cabeça para caber no forno, não é? Noutros casos, quando essas repetições, quando esses padrões têm efeitos, vamos dizer assim, nefastos, aí já é bom olhar para isso e procurar ver, não é? Perceber, às vezes são dinâmicas ocultas, nós sabemos, não é? E que têm muito a ver com este perpetuar dos padrões. É interessante. Você se lembra onde você ouviu essa história? Esta história foi, para mim, foi falada num dos módulos de formação de pedagogia em Espanha com o Centro Irmão do CUDEC. Tá. E o interessante é que essa história começou comigo, por isso que eu acho mais engraçado você falar essa história. Fui eu que comecei a contar essa história já faz uns anos, porque essa história é de uma paciente minha. Você veja a coincidência dessa história, mas essa história do peixe faz alguns anos já que eu conto. Eu acho interessante você me falar agora que ela foi parar no CUDEC lá na Espanha. É verdade. Né? Porque eu sempre usei ela como modelo, porque essa história quem passou foi uma paciente minha. Que bom. Já isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, mas essa é uma história de fato. E eu, antes de você falar, eu tinha lembrado exatamente dessa história. Veja a nossa sincronia, né? Mas estranhamente, quem conta essa história fui eu. Quem começou a contar essa história, né, que se espalhou. Legal eu sabia que se espalhou dessa forma, que teve essa importância. Me diverti muito quando escutei essa história. E eu escutei isso foi muitos anos antes de eu trabalhar com constelações, né, onde já tinha algo que tinha me chamado a atenção. Né? Pois é. Então este princípio feminino e masculino, e é curioso que quando nós lançamos quando publicamos aqui a nossa palestra, eu recebi algumas mensagens e curiosamente recebi muitas mensagens essencialmente mais de mulheres, não é? Talvez porque pensassem que fôssemos falar do feminino relacionado com a mulher, e no fundo acabamos por ter aqui uma palestra e fazer uma abordagem, né, do feminino como um princípio, né, como um princípio que está presente em todos os seres humanos e que se manifesta e que tem formas de se manifestar e que nós não podemos excluir o feminino. Nem homens nem mulheres podem excluir quer o feminino, quer o masculino, não é? Isso não acaba por, ao excluirmos algo em nós, não é? Estamos a deixar de olhar para algo de importante em nós, não é? Em nós e nos outros, naturalmente. São princípios essenciais, né, Marcos? São princípios de vida essenciais, né? Fazem parte da nossa alma, né? Não é algo que a gente possa
escolher ou não escolher. A gente pode Claro. escolher não vivê-lo. Isso é uma outra questão. Essa é outra questão, exatamente. Essa é uma outra questão, mas é Isso. algo imensamente importante, imensamente que faz parte da nossa conversa aqui, né? Da nossa natureza, e são Sim, princípios... sim. São princípios que existem desde que existe o ser humano e que vão continuar a existir. Então, de certa forma, eles são... imutáveis não é a palavra que eu gostaria mais, mas não encontro agora uma palavra que seja mais adequada. Mas Sim. são princípios que existem e que vão continuar a existir sempre, um pouco como os princípios básicos de vida que Bert Hellinger nos ensinou, não é? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? Que são princípios que não têm como dizer, não há como contestar, não é? Não há como contestar, porque são princípios que são, de alguma forma, não são dogmas, nem doutrinas, mas de alguma forma não há que dizer sobre eles, não é? Sim. Até porque os princípios, eles são lugares herméticos também, né, Marco? É algo que eles não vêm até a gente, é algo que a gente vai na direção e se transborda para a gente. Claro. Né? Tem uma direção de transbordamento, né? Uma corajosa caminhada, né? Com direção a esses princípios que são, entre aspas, opostos a nós, né? O que a gente está criado, mas que quando transbordam, crescem de uma maneira que nos tocam, inundam a nossa alma, enfim, viram esse mar que está aqui atrás hoje. Hoje, como eu estou aqui em Curitiba, Marcos, está frio, a gente está começando a chegar agora os tempos frios aqui em Curitiba. Eu falei, eu vou botar um mar quente aqui para poder, né, para poder me sentir acolhido por esse princípio feminino de todo esse lugar aqui atrás. E é uma paisagem lindíssima. Aqui o tempo está a ficar quente, não é? Nós estamos a chegar ao final da primavera, então é uma boa oportunidade para tu vires para cá assim que se possa viajar, para teres aqui um verão quente. Sim, com certeza, essa é uma das minhas intenções. Em breve, enfim, está aí com você. Tenho a vontade de estar junto com você, junto com o Rinaldo, um dia podemos nós três nos encontrarmos em algum momento lá ou aqui no Brasil, né? Nosso queridíssimo amigo Rinaldo Almeida também, que é uma pessoa tão importante, tão bacana para a gente aí também, né? O Rinaldo o Rinaldo e outros companheiros, não é? Que eu conheci na Alemanha e conheci-te através de amigos em comum. Nós temos um grupo, não é? Um grupo de homens que se formou na Alemanha precisamente com base nestes princípios, não é? Com base também com esta vontade, com esta ideia de partilhar esta visão, esta forma amorosa de incluir, não é? E, sobretudo, também mostrar que podemos ser homens tendo princípios femininos fortes, não é? Isso não nos impede de ser homens, pelo contrário. Isso fortalece a nossa natureza masculina. Porque se eu fortaleço uma parte de mim que é tão importante, não é? Naturalmente fortaleço a minha natureza no seu todo, a minha atitude, o meu comportamento, não é? Eu há pouco falava de filhos, eu lembro-me quando os nossos filhos nasceram, não é? Os meus e os filhos que eu tenho com a Sara. Eu sempre fui um pai muito, muito cuidadoso, muito interessado, que sempre cuidei das crianças, mudei fralda, dei banho, dei comida, não é? Sempre que a mãe precisava descansar, ou sempre que eu queria, não é? Nós tínhamos esta relação, se o bebê, se a criança precisava, a mãe estava ocupada e eu vou lá fazer. E sempre fiz isso de uma forma sempre foi algo muito natural para mim. Contudo, eu verificava que às vezes tínhamos visitas de família ou de outras pessoas que sentiam algo, notava-se ali alguma resistência, não é? Também este olhar de fora para aquilo que é nós colocarmos em prática aquilo que é o nosso princípio feminino, por vezes condiciona-nos, não é? Porque a sociedade está formatada assim, não é? E por vezes até família próxima, e às vezes mulheres, não é? Que têm o princípio de feminino mais, vamos dizer assim, não digo que seja mais forte ou menos forte, mas no fundo nasce com elas, não é? Esse princípio feminino, não é? Porque há uma certa identificação do género, não é? Embora nós saibamos que os princípios feminino e masculino estão nos dois géneros, naturalmente está no ser humano, no seu todo, mas até esse olhar, às vezes um pouco de estranheza, traz-nos algum tipo de constrangimento, mas com o passar do tempo, depois vieram mais dois, não é? Depois do primeiro vieram mais dois, isso acabou por ser um exemplo também para outros homens da família.
para permitirem que esse seu princípio, esse seu lado mais materno, mais maternal, não é? Se pudesse sair, pudesse transbordar, não é? E isso acaba por ter um efeito muito positivo nas dinâmicas familiares. Sim. É interessante, às vezes, a gente escuta alguns homens dizerem, se imaginando dentro do princípio feminino, mas estão mergulhados no machismo generalizado, quando dizem assim, eu também ajudo em casa. Né? É como se fosse ajudar a mulher. Né? Eu ajudo em casa. Meu Deus, que confusão. Não está entendendo que essa é uma sua função, você não está ajudando ninguém, essa é uma função sua também. Sua. Né? Então, eu generosamente, do alto do meu machismo, desse meu lugar de homem importante na sociedade, eu também ajudo em casa. Podem me elogiar. Né? Podem me elogiar. Vou postar isso nas minhas redes sociais, que eu também ajudo em casa. Né? Então, há uma confusão imensa com relação a isso. Né? E é curioso que quanto mais, e cada vez, tu há pouco no início da nossa conversa falavas nisso, não é? Que os workshops são, os grupos que aparecem são essencialmente de mulheres, normalmente temos mais participantes do sexo feminino do que do sexo masculino. Sim. Cada vez mais aparecem mais homens, o que é muito bom, mas normalmente a proporção é sempre em proporção há sempre, até agora tem sido grupos maiores de mulheres do que de homens, não é? Mas à medida que vão surgindo mais homens e que vai havendo uma tomada de consciência, não é? Tomadas de consciência desta, de alguma forma, de promover esta tomada de consciência da igualdade, de responsabilidades também, não é? E da função que todos nós temos, isto acaba por trazer para algumas mulheres algum medo, não é? Algum medo também, não é? Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Esse processo de mudança de consciência, aí eu acho que o Helling fala de algo interessante, que é a má consciência, né? Isso. Ou seja, né, quando eu vou mergulhar num processo de transformação, existe um sinal bem interessante. Né? Uma transformação verdadeira em direção à vida, algo melhor, a gente se sente pior. Né? Ou seja, a gente está deixando um lugar conhecido, né? Enfrentando novos destinos. Né? A gente está deixando algo que a nossa alma diz, não, esse aqui é o seu lugar certo. É o que o Helling chama de má consciência. Então, agora você vai para algo que é melhor. Isso faz com que você não fique tão confortável. Né? Tão confortável. Né? O Fernando Pessoa dizia lá, né? Quem quiser ir além do hoje a dor, tem que ir além da dor, tem que ir mais longe. Né? Tem que passar. Né? Vai passar do cálculo hoje a dor, você vai ter que passar da questão da dor também, porque isso não vai ser confortável. Isso está dentro do princípio masculino, hein? Interessante a gente pensar isso, né? Se eu vou além disso, eu vou além da dor. Mas para ir além da dor, eu preciso reconhecer a dor e não dizer que eu não estou sentindo. Claro. Né? Muitos homens, quando chegam nesse ponto, né, simplesmente dizem, não, mas eu não sinto nada, eu sou fortão, eu sou incrível, eu não posso me emocionar, eu não posso... E adoecem. Então, os homens adoecem, né, fisicamente de todas as formas, mentalmente de todas as formas, mas não podem assumir porque estão... eu não sei se você sabe que, Marco, aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos, eles são as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, eles têm uma fama. Os homens têm uma fama lá de serem muito valentões e muito fortões e tal. A terra da nossa querida amiga Sabrina. Sim. E tem uma piada que diz assim, o gaúcho estava se afogando no rio Guaíba. Ele estava se afogando, aí passava uma lancha, ele se afogava, colocava a cabeça para fora, a lancha perguntava, o senhor está precisando de ajuda? Não, estou ótimo, está tudo bem. Né? E aí saía, daqui a pouco passava outro lanche, o cara estava se afogando e bebendo água. Quando alguém perguntava se está precisando de ajuda, ele dizia, não, eu estou ótimo, isso é incrível, eu sou o herói, né? Essa questão do herói é algo importante na relação com as mulheres também. Né? Eu sou herói, eu sou incrível, eu sou, né? E aí, no terceiro momento, ele mergulha, engole mais água, ele coloca a cabeça para fora da água e diz assim, te renda, Guaíba, senão te bebo todo.
tamanha essa virilidade que diz assim, não, eu não vou me afogar. Se você facilitar, eu vou beber você todo e você pronto, vai deixar de existir. Né? Então, esse é um símbolo, logicamente, isso é um exagero com relação aos gaúchos. Peço desculpa se tiver algum gaúcho ou gaúcha presente, mas, enfim, essa é uma história interessante que mostra esse heroísmo sem reconhecer que em algum momento vai precisar de ajuda, vai precisar trocar, vai precisar, enfim, falar com outras pessoas. É muito fruto do contexto social e da região onde vivemos, da forma como somos educados, não é? Eu, por vezes, quando faço quando tenho grupos de trabalho, e naturalmente surgem muitas mulheres, alguns homens, eu, por vezes, uma das questões que lanço para o ar é que se tem um filho homem, que filho você está a deixar para as próximas gerações? Não é? Sim. Que filho está a deixar? Porque, por vezes, essa forma de educar os filhos varões, não é? De que têm que ser fortes, de que têm que ser assim, têm que ser viris, que não podem demonstrar a dor, ele parte da mãe, parte das mães também, fruto também da influência que têm na sua vida, não é? Que tiveram na sua vida. E por vezes, muitas mulheres, quando têm um filho varão, um filho homem, eu noto que apaixonam-se pelo seu filho. Isso. E essa paixão, ela é permitida, mas é só assim um pouquinho. Pode-se apaixonar, mas só um pouquinho. E por vezes essa paixão leva a que as mães elevem os filhos para o céu, não é? E este elevar para o céu de alguma forma é dizer, o meu filho é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais viril, é o mais masculino, não é? E acabam por elevar o filho para o céu, não é? E a função do princípio masculino aí, do homem, no sentido masculino mesmo do pai, é puxar o pé do filho quando ele já está a voar alto, não é? Puxar o pé do filho e assentar o pé na terra e dizer assim, sim, tu és o mais bonito, o mais inteligente, o mais tudo, mas vai fazer a tua cama que o quarto precisa de ficar arrumado, não é? E é no fundo esta frustração que é necessário às vezes que nos também mostra que às vezes é preciso pedir ajuda, né? Que nós não temos que ser os heróis, né? E isso é algo que é preciso também reconhecer, né? Saber, no meu caso eu demorei 40 anos para chegar lá, para chegar a essa conclusão. Eu costumo dizer a brincar que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos. Boa, ótimo. No meu caso foi 40, se calhar tem muita gente que demora 50, 60 a vida toda, há outros que é mais cedo, não é? No meu caso foi 40 anos, mas felizmente que eu consegui chegar lá, tive bons amigos, bons professores, bons mestres, não é? Que muitas vezes me deram assim uma palmada e disseram acorda para a vida porque é preciso às vezes passar por isso, não é? Por essa frustração para nós, de alguma forma, sairmos do pedestal em que nos colocamos, porque acreditamos que temos essa crença, não é? Que temos que ser os mais fortes, os mais... E isso é algo que vem muito do contexto em que somos educados, da família, do contexto social, não é? Felizmente que estes tempos agora estão a propiciar, a promover estes movimentos de tomada de consciência do masculino e do feminino, não é? Para que possamos ter uma vida mais saudável. Eu, às vezes costumo dizer assim nos grupos, quando há homens e mulheres, homem que chora não tem infartos, não infarta. Um homem que chora não infarta, não é? Porque por vezes essa mágoa, essa dor contida que tu falavas agora é o que leva à doença, leva ao ataque, leva ao infarto, leva à doença, não é? Sim, verdade. É exatamente isso mesmo, exatamente isso. A gente percebe, né, isso já como psicoterapeuta, que existe uma influência importante dessa sociedade patriarcal. Quando uma mulher está inserida de uma forma mais, enfim, mais drástica, mais violenta, ela tende a se sentir certamente intimidada pela sociedade. E quando ela tem um filho homem, Marco, às vezes, exatamente por conta disso, ela não vai querer que este filho seja esse homem também, né? E vai fazer com que ele se perca, enfim, do seu próprio caminho e vai tentar protegê-lo e vai deixar, e à medida que ele vá crescendo e sexualizando, isso vai virar um grande conflito ali para ele. Então, o caminho disso, e isso é o caminho, enfim, que o Hellinger fala também, né? O caminho da saída desse menino da mãe em direção ao pai. Mas estranhamente, o menino só vai ao pai se a mãe autorizar.
Se a mãe Não permitir. não adianta o pai fazer a mágica que for, se a mãe não permitir, isso não vai acontecer, né? Então, ele fica preso Claro. nessa relação, né? E comentavas no início, não é, que todos os movimentos começam pelo feminino, não é? Pelo feminino. Começam também pela permissão, neste caso. Isso, permissão, isso. Então, e o que sente a mãe quando permite que o menino saia da sua saia e vá para o pai? Né? Porque muitas vezes tem pais que são ausentes, pais que também não são presentes, né? Então, não é para dizer, assim, é culpa da mãe, não é nada disso. Isso é um contexto social. Aqui no Brasil é muito comum a gente encontrar, em boa parte, quase todas as pessoas que vivem na comunidade, de pais ausentes. Né? Os pais são ausentes, estão fora do sistema, mas quando a mãe autoriza esse menino a ir, ela vai sentir o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, vai sentir uma falta, vai sentir alguma coisa, ou uma má consciência, como a gente vai dizer com ela. Já eu fiz algo pela vida, já fiz algo pela vida. Nesse momento, o que eu sinto é um desconforto. É verdade. Nesse momento, algo que eu sinto é algo duro, é uma falta importante aí também. E aí a relação, cabe o homem também compreender esse lugar, né? Que a mulher também ela gestou, foi uma vida só por um tempo, ela cuidou, se dedicou, e agora esse ser que está ali vai para a vida, vai para um outro lugar, e ela precisa estar ativa exatamente nesse processo. Claro. E esse reconhecer por parte do pai, não é? Dessa relação que nós, enquanto homens, enquanto biologicamente masculinos, não é? Enquanto homens não conseguimos imaginar o que é ter um ser a crescer dentro de nós, que é o que a biologia feminina permite, e ainda bem que é assim, não é? Porque todos nós temos, homens e mulheres, temos a nossa mãe, não é? E a nossa mãe, como foi a mãe perfeita para nós, com as suas imperfeições, naturalmente, né? Então essa relação de uma, vou dizer assim, fêmea com a sua cria, é uma relação que, do ponto de vista masculino, é preciso nós conseguirmos ter esse olhar, não é? Para perceber que é uma relação diferente daquilo que o pai tem com a cria, não é? É uma relação diferente nesse sentido. E se de alguma forma a mãe, enquanto mulher, tem algo dentro de si que precisa de ser preenchido, algum espaço emocional que não foi preenchido, talvez, na sua infância, né? E se projeta no seu filho essa responsabilidade de preencher esse espaço emocional, não é? Esse espaço que precisa ser preenchido. Isso, no momento vou dizer assim, não é da separação, mas no momento do afastamento, quando o filho vai para a vida, que naturalmente que lhe vai, não é, ligar esses interruptores todos, não é? E ter noção disso, ter noção dessas dinâmicas e, sobretudo, também procurar não exacerbá-las é algo que traz benefícios, não é? Procurar trazer a calma também, ter uma atitude não de confronto, mas de pacificação, não é? De harmonia e de procurar dar o espaço e o tempo suficiente para que esse movimento aconteça, não é? Sabendo nós que, se não houver permissão por parte da mãe, nós também não temos, enquanto pais, não é? Quem é pai não tem grande hipótese. E por isso, tudo o que possamos fazer para deixar aquela parte tranquila e em paz só nos favorece também, não é? Sim, sim. Eu acho que tem um movimento interessante que a Escola Henry traz dessa ideia de como é esse desenvolvimento, né? O menino nasce da mãe, vive um tempo com essa mãe, a mãe apresenta o pai recebe esse menino e o pai apresenta o mundo, né? Então a vida começou, ele apresenta o mundo e o menino não volta mais. Né? A menina sai da mãe, a mãe apresenta o pai e às vezes nessa apresentar o pai, a menina às vezes fica presa a essa figura paterna também, isso às vezes acontece. Né? Isso é grave, é importante, né? Fica aqui apaixonado nessa relação aqui com o pai, e o pai diz assim, ok, eu vejo que você é uma mulher, esta é sua mãe, e agora você volta a se relacionar com ela, agora de mulher para mulher. Né? É muito importante esse movimento para as meninas, muito importante. Sim. Quando um paciente diz assim, mas minha mulher liga todo dia para a mãe, eu falei, ainda bem. Né? Que bom que ela tem esse vínculo bacana, que a mãe é uma pessoa importante para ela. Né? Para ela, claro. Tem coisas somente que a mãe dela vai compreender.
Exatamente. E Bert Hellinger deixou-nos, entre outras coisas, uma obra vastíssima, mas eu gosto muito de uma afirmação que ele tem, que é: o sucesso tem a face da mãe. Né? Então, quando nós temos essa percepção, essa perspectiva de que o sucesso tem a face da mãe, isso não é excluir o pai de todo, mas ter uma boa relação desse ponto de vista, não é? Com a mãe é fundamental para depois termos boas relações com qualquer pessoa. Sim. Com qualquer pessoa. Então, a qualidade dessa relação com a mãe, não é? Também vai ser um reflexo da qualidade da relação que temos com outras pessoas. Isso é fundamental. Então, se nós temos um companheiro ou uma companheira que tem uma boa relação com a sua mãe, então nós devemos agradecer àquela mulher, não é? Exatamente. Porque a qualidade daquela relação vai se refletir na qualidade da relação que eu tenho com a pessoa que está ao meu lado. Sim, exatamente isso. Então, algumas sensações de... Então, eu não sou, né? Essa é uma postura de um homem menino, né? Essa mulher não dá só atenção para mim e está ligada à mãe. Às vezes é uma posição muito infantil. Né? É verdade. Espera 100% de atenção o tempo todo, né? Que não compreende que às vezes essa mulher não vai estar 100% o tempo todo voltada a ele, mas tem coisas próprias dela que absolutamente você nunca vai saber, que o homem nunca vai saber. E não há nenhum problema nesse sentido, né? Como há também nas questões, os universos são distintos e nem tudo precisa ser funcional e tudo precisa ser realizado ao mesmo tempo, né? Que as pessoas tenham suas individualidades, seus próprios desejos. Isso é importante, né? Claro. Ao universo aprender. Tem uma psicanalista aqui de Curitiba, chamada Dana Sui, e ela tem uma frase que eu acho muito interessante sobre a relação amorosa. Ela diz assim: sentir-se bem como se estivesse numa praia, num lugar distante, tranquilo, relaxado, de bem-estar com a vida, chama-se férias. Amor é uma outra coisa. É muito bom. Essa é uma boa imagem. Vou guardar essa frase para quando for propício utilizar. Tá lá no Instagram. Eu vou postar, vou marcar lá você para você ver. Né? Eu agradeço. Bom, Antônio, olha, estamos com 1 hora de palestra. Foi rápido, não é? O que é bom, muito passa bom. Rápido, flui rápido, flui bem. É um prazer conversar contigo. Não sei se queres acrescentar algo mais para nós irmos encerrando por hoje, porque quem sabe vamos fazer ter outras oportunidades, não é? Foi um grandíssimo prazer. Eu entrei aqui um pouco na página, vi que tem várias pessoas amigas aí, também falam Rinaldo, enfim, a Sabrina, outras pessoas queridas que participaram dos workshops também, algumas pessoas de Curitiba. Eu fico feliz observando essas pessoas todas juntas e fico numa imensa felicidade de encontrar com você e uma vontade de estar próximo a você novamente no mais breve espaço de tempo, né? Estamos comungando desse campo agora, nesse momento, e nós vamos construir coisas muito bonitas e, enfim, né? Eu vou dizer o que o René me disse no final da live que nós fizemos. Eu disse a ele também assim, né? O feminino que existe em mim saúda o feminino que existe em você. Muito bom. O feminino que existe em mim saúda o feminino que existe em ti. Aqui com pronúncia portuguesa. Português, muito bom. Muito bom, muito bom, obrigado, Antônio. Muito obrigado, um grande abraço e continuamos, seguimos juntos. Até breve, então, viu? Fique bem. Até breve, tudo bom, obrigado.